A incrível história de Henry Sugar é realmente incrível. Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Gabriele Dor, sou atriz, produtora cultural e trabalho com audiovisual há bastante tempo. E este é mais um episódio de Cine Gabi. E desde já eu quero agradecer todo mundo que está me seguindo, que está se inscrevendo, que está acompanhando, que está compartilhando. Esse movimento é muito importante para que eu continue produzindo conteúdo para vocês. E hoje nós vamos falar sobre este curta-metragem, a incrível história de Henry Sugar, que é um dos 4 curtas-metragens lançados na Netflix e dirigidos pelo Wes Anderson, sendo todos uma adaptação de textos do Roald Dahl, que é mais conhecido pelo seu trabalho em A Fantástica Fábrica de Chocolate e Matilda, 2 filmes que eu particularmente adoro. Mas, apesar de parecer um tanto inocente, este curta-metragem possui uma mensagem um pouco mais sombria e profunda, escondida atrás de uma estética que lembra quase um livro infantil dos anos 60. O Roald Dahl, que é o autor deste conto, ele já foi amplamente e vigorosamente criticado por ter sido um cara antissemita, racista, extremamente preconceituoso e reproduziu muitas vezes isso em suas obras. Tanto que um museu dedicado a ele condenou o que chama de inegável racismo do autor de livros infantis. Isso 2 anos depois da própria família ter pedido desculpas pelas suas declarações. Mas o Anderson, ele explora muito bem os 2 lados do autor, porque apesar é meio forte, assim, porque ele é racista e ponto, filho da mãe, sabe? Mas ele realmente teve uma contribuição literária muito forte, tanto que a gente tem A Fantástica Fábrica de Chocolate, Matilda e agora esses 4 curtas, enfim. Então ele realmente teve um potencial criativo muito grande. E o Anderson, ele conseguiu jogar com essas 2 coisas, que é a forma como ele conta histórias e também o lado preconceituoso do autor. Em uma narrativa em que o próprio Dahl, ele é interpretado ali no filme, o curta nos conquista já nos primeiros minutos, quando a gente percebe que a gente está diante de um livro em formato de cinema, onde as próprias narrações são feitas pelos personagens que estão em cena. E é impressionante que, apesar de, entre os diálogos, os personagens narrarem o que está acontecendo, o ritmo do texto é brilhante e cativante. Não tem como você assistir e não entender o que está acontecendo ou ficar perdido. Não, tem um ritmo muito bom e deixa muito claro quando é narração e quando é diálogo, trazendo inclusive um viés cômico para essa narrativa. Os cenários, gente, os cenários são de uma beleza incrível, porque eles são cenários teatrais em movimento que deixam tudo mais interessante, misturando estéticas do teatro, cinema, literatura, que quando você assiste, você pensa que qualquer outra forma de contar essa história não serviria, porque essa tem que ser a forma, entendeu? Realmente tá muito bom. O curta também utiliza os mesmos atores para fazer mais de um papel, mas tudo isso de forma muito organizada e que eu, pelo menos, não me senti perdida em nenhum momento. Só que o grande lance desse curta, que apesar de trazer um ar um pouco infantil nos seus tons, na sua direção de arte, na sua fotografia, nesses cenários teatrais, ele traz como pano de fundo um colonialismo onde o Henry é um cara branco, ricaço, prepotente, fútil, e apesar do Benedict, que foi quem interpretou o Henry, não ter dado um ar cruel personagem, ainda assim a gente vai criando um asco dele, porque ele se impõe a todo momento, desprezando tudo e todos à sua volta, como se ele fosse superior. E aí, em um determinado momento, ele acaba encontrando um livro, e neste livro existe uma determinada receita para que ele consiga adquirir uma determinada habilidade que pode fazer ele ganhar ainda mais dinheiro. Um homem ganancioso que já tinha tudo, mas tudo não bastava. Ele queria mais. E quando ele teve mais, ele percebeu que de fato ele não tinha nada. E aí foi nesse momento que ele começou a olhar para dentro de si.
A solidão do Henry me incomodou bastante, de ver o quanto ele é solitário. E isso nos faz pensar em quantas pessoas ao nosso redor são assim também. Que tem muita grana, que tem muito dinheiro, mas tipo assim, tá, e aí? Então quando ele consegue acumular ainda mais dinheiro com essa nova habilidade dele, ele acaba se tornando cada vez mais vazio. E aí que ele olha pra dentro de si e começa a repensar o seu propósito de vida. E eu acho que esse é o divertido do filme e do cinema em si. Ele possui várias interpretações e esse curta ele mistura muito bem essas questões mais profundas com tons de comédia, deixando a narrativa bem mais leve, bem mais descontraída e no tempo certo. Não acho que é um filme que poderia se estender muito mais. Eu acho que ele se tornaria assim daí mais cansativo. Para algumas pessoas ele pode parecer um tanto tedioso. Para mim ele foi interessantíssimo do início ao fim, mas realmente ele é feito para ser um curta-metragem. Se ele fosse mais longo, aí perderia um pouco o ritmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não assistiu, eu indico assistir esse também aos outros 3 curtas-metragens dessa série de curtas-metragens dirigidos pelo Wes Anderson, que estão disponíveis na Netflix. Inclusive, aconselho a consumirem curtas-metragens. O Brasil tem uma produção muito bacana de curtas-metragens. Tem muita gente produzindo isso de forma independente. Geralmente é uma forma dos artistas ingressarem no audiovisual através de produções independentes de curtas-metragens. Nós temos diversos festivais que premiam curtas-metragens aqui no Brasil. Então sejam também consumidores destes filmes, que com certeza vocês vão encontrar muita coisa boa por aí. Não só lá fora, aqui no Brasil. Semana que vem tem mais vídeo no canal. E é isso! Um beijo, um queijo e até o próximo Cinegabi.